Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e galera, é com muito orgulho que eu faço a resenha desse quadrinho, não porque eu tenho qualquer coisa a ver com a produção, e não tenho nada, absolutamente nada, mas é porque esse material ele é tão bom, mas tão bom, que mostra que realmente os quadrinhos nacionais e vários deles não deixam nada a dever às publicações estrangeiras. Eu sei que se você já é da velha guarda, expandiu os seus horizontes, né? Saiu ali do nicho de super-heróis ou só Disney, acabou acessando outros tipos de materiais, você já sabia disso. Mas aqui eu falo pra galera que eventualmente tem um certo preconceito com o quadrinho nacional, que acha que só exportamos grandes desenhistas. Não, galera, a gente tem realmente quadrinhos de qualidade. E aqui eu vou falar do melhor quadrinho nacional que eu li no ano de 2019, O Elísio, Uma Jornada ao Inferno, do Renato Dalmaso, publicado pela editora Avec. Publicação que saiu encadernada com um ótimo acabamento gráfico, tem verniz aplicado em toda a capa, na contracapa da edição. A encadernação está muito boa. Material realmente que tá lindão, essa capa eu gostei bastante dela. Olha só, uma arte pintada. Aqui nós temos capa cartonada. Olha essa arte aqui, galera. Olha que foda. O papel, ele é o couché de alta gramatura, são 96 páginas coloridas, ao preço de R$ 59,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição, e dá para vocês acharem também lá na Comic Con Experience. Para quem for no evento, eu vou deixar o número da mesa na descrição desse vídeo. Galera, essa é uma publicação que mostra que os quadrinistas nacionais, quando eles realmente se dedicam ao material, a gente sabe que muita gente no Brasil não vive exclusivamente disso, mas quando eles conseguem achar um tempo, eles realmente mergulham de cabeça em seus projetos. E aqui o Renato Dalmaso, ele faz uma pesquisa incessante, ele procura diversas pessoas para auxiliá-lo nas informações, de forma a construir esse projeto que foi o Elísio, que é baseado numa história real, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aqui eu vou ler alguns agradecimentos, como para o Lucas Torres Vasconcelos, que é do correspondentes da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foi a Segunda Guerra Mundial, pela força por ter pousado para muitas das imagens pintadas aqui. Então ele utilizou modelos para retratar dentro da publicação. O Museu da FEB de Belo Horizonte, o curador dela, o Marcos Renault. Temos também ao Derek Destito Vertino, do portal da Força Expedicionária Brasileira, pela ajuda na divulgação, ao camarada André Alves de Souza e ao João Tenório da Rocha Neto pelo auxílio no idioma alemão. Ele utiliza aqui alguns diálogos em alemão, para vocês terem uma ideia, em italiano. Agradeço aos familiares do Eliseu de Oliveira, que é o protagonista dessa série e foi um soldado brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, em especial ao Eliseu Neto, o André Li Eliseu e a Ana Li Gomes, que ajudaram ele, né, obviamente, na descrição do próprio Eliseu. Temos aqui também o historiador Douglas de Almeida, que foi responsável por resgatar essa história, trazê-la à atualidade de forma tão apaixonante. Sem falar no próprio Eliseu, que deu entrevistas, contou um pouquinho da sua história. Existe um livro sobre o que ele viveu lá durante a Segunda Guerra Mundial. E galera, o negócio foi tenso, porque o Eliseu, ele acabou sendo capturado pelos nazistas. Ele não foi simplesmente lá para a Itália, fez a guerra e voltou para casa, tudo tranquilo. Não! Vocês precisam ler essa obra aqui. Eu só não digo que é um mouse brasileiro, porque não há uma entrevista direta, né, do Renato Dalmaso com o Eliseu, porque ele já é falecido, se não me engano faleceu em 2012, se eu não me falha a memória. De qualquer forma, é realmente uma representação
crua da guerra, tem todos os elementos necessários para você narrar uma história interessante envolvendo o maior conflito que nós já tivemos na história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então tem todo um contexto muito interessante. Obviamente existem algumas liberdades criativas, né, principalmente com relação aos diálogos, né, mas você percebe que o Renato Dalmaso ele foi a fundo realmente na história, e tudo que ele coloca ali é de caso pensado, não é simplesmente para encher linguiça. Ele cria uma história realmente surpreendente, e sem falar no aspecto artístico, né? Ele tem uma arte pintada que dá esse tom de realidade da crueza da Segunda Guerra Mundial, colocando cores muito bem encaixadas. Ele foi ao próprio Museu da FEB, então retratou com muitos detalhes os uniformes dos soldados brasileiros, as cidades lá da Itália, as ruínas. Ele pesquisou bastante fotos, imagens, então ele faz uma construção de armamentos, de tanques que trazem realmente aquela imagem da Segunda Guerra Mundial, consegue colocar o leitor dentro da história, você se sente ali na pele do nosso protagonista. Então uma grande homenagem aos soldados, aos heróis brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo lá na Itália. E galera, olha só, é muito interessante você saber o contexto disso tudo, porque o pessoal da FEB, né, que é da Força Expedicionária Brasileira, eles foram lá lutar por democracia, então eles realmente tinham esse objetivo maior. E quando eles retornaram para o Brasil, você sabe que nós vivíamos uma ditadura, o que é uma certa hipocrisia. Eles saíram de um Brasil ditatorial, era Getúlio Vargas, para lutar por democracia. Então vamos dizer que quando eles voltaram não foram recebidos assim muito bem. De qualquer forma, galera, nós temos aqui uma história que realmente mostra todo o horror, a miséria, os abusos cometidos tanto por aliados como pelo próprio eixo, né? Será que você teria piedade do seu inimigo? Como que você deveria se portar perante ele? Será que você poderia hesitar, né? Ter pena? Galera, realmente é uma história que consegue fazer vários tipos de abordagens e de reflexões. O Renato Dalmaso realmente consegue escrever uma história incrível que deixa você pensativo durante toda a leitura e principalmente ao final dela, quando você vê todo o contexto, o que gerou a Segunda Guerra Mundial. Os diálogos são bem impactantes. Como eu disse, é baseado numa história real, tem um certo romance do personagem, uma garota que ele conheceu lá na Itália, os campos de concentração nazistas. Ele não ficou só na Itália, ele acabou indo para a Alemanha, preso ali naqueles vagões superlotados, as pessoas morrendo. Galera, que trabalho impactante, que obra de extrema qualidade. Inclusive, quando os soldados acabam presos, você se sente numa torre de Babel, né? Todo mundo falando uma língua diferente. Afinal, foram muitos os países que participaram da Segunda Guerra Mundial. E eu também gostei quando ele explora algo relacionado ao racismo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, porque em um determinado momento, não é spoiler isso, o soldado americano ele fala em inglês, né? Tipo, o que um negro tá fazendo misturado ali com soldados brancos, se referindo a um soldado negro brasileiro que tava ali, tipo, camaradas, todo mundo amigos, mostrando o quão forte era o preconceito contra o negro, né? No caso, lá nos Estados Unidos, durante aquele período. Porém, eu faço uma ressalva em relação à parte de não tradução dos diálogos. Eu até entendo que no desenvolvimento da história, no quadrinho propriamente dito, não tenha sido traduzido para criar aquele aspecto realmente mais real, né? Onde o soldado não consegue nem compreender o que o outro está falando, alemão, inglês, italiano e tal. Porém, ao final da edição, eu acho que poderia ter ali uma tradução, né? Pelo menos você não perderia esse impacto que o autor quis passar de uma realidade. Até porque, mais nas páginas finais, tem a tradução dentro da história de alguns diálogos em alemão. Então,
sei lá, eu achei que poderia ter essa tradução, mas de qualquer forma não é algo, obviamente, que vai comprometer essa obra, e eu dou uma nota entre 9,5 e nota 10 para O Elísio, Uma Jornada ao Inferno. Realmente uma publicação foda, que eu indico para vocês. Espere aí esse produto entrar numa promoção da Amazon, e se você for na Comic Con, aproveite para pegar o autógrafo do Renato Dalmaso e não deixe de conhecer esse quadrinho, mostrando que o Brasil é muito foda também quando quer escrever grandes histórias. Então é isso daí, galera, espero que tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!